Hoje, no canal Outro Livro, nós recebemos com muito prazer o professor e pesquisador Nazir Khan. Nazir veio conversar conosco sobre o livro lançado pela editora Capulana em 2020, O Campo Literário Moçambicano, Tradução do Espaço e Formas de Ensílio. O Ricardo está mostrando ali. Atualmente, o Nazir é docente na Universidade Autônoma de Barcelona, ele é pós-doutor pela Universidade de São Paulo e autor de uma já vasta obra crítica. Dentre os livros recentemente publicados, nós destacamos The Africas in the World and the World in the Africas, organizado juntamente com a professora Sandra Souza. João Paulo Borges Coelho, Ficção, Memória, Cesura, lançado no Brasil pela editora Folha Seca, do Rio de Janeiro, e Geografias Literárias de Língua Portuguesa no Século XXI, co-organizado juntamente com a professora Rita Chaves e com a professora Maria Fontes, lançado na Itália pela Tab Edizioni. Bem-vindo, Nazir, seja bem-vindo, tudo certo contigo? Tudo bem, Ana. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a ambos e parabéns pela iniciativa. Um belo programa. Obrigada. Fica lá, Ricardo. Oi, Nazir. Primeiro, quero dizer que é um prazer, né, falar com você novamente. Fazia tempo que a gente já queria convidá-lo e finalmente a gente conseguiu encaixar as agendas. Nazir, eu acho que o seu livro tem muitos méritos, né? Ele propõe formas novas de abordar uma literatura nacional africana, além do imenso conhecimento que você nos passa, né? O que mostra uma atenção incrível, né? Que muito completa sobre o seu objeto de estudo. Eu diria que um dos grandes méritos do seu livro também é que ele traz questões novas para a literatura moçambicana. Então, muito legal a gente estar conversando agora sobre o teu livro, né? E todas essas questões, Nazir, novas, parecem apontar para uma heterogeneidade da literatura moçambicana, o que também é algo muito instrutivo para nós, né? Que a admiramos e a estudamos. Ainda mais no Brasil, né? Onde a grande recepção da literatura moçambicana tende a se concentrar no Mia Couto e na Paulina Chiziane. O seu livro vai muito além disso, né? Ele mostra várias cartografias institucionais e temáticas dessa literatura. Eu só queria descrever brevemente, né, o livro. Ele traz 5 capítulos, além de uma nota introdutória. Esses 5 capítulos são o Ensílio, Maputo, um incerto Oriente, o Índico declinado e o símile campo. Só lembrando, para quem acompanha aqui o nosso canal, que essa é a nossa segunda gravação de uma playlist que a gente chama Estudos. A primeira foi com o Denis Radins, aqui do livro Roça Barroca, né, um estudo sobre a poesia da Joseli Viana Batista. A ideia é ir ampliando aqui o escopo do nosso canal. Então, seja muito bem-vindo novamente, Nazir. Vou passar a palavra para a Ana te fazer a primeira questão. Pois então, Nazir, a gente pensa te perguntar sobre o contexto de concepção e de redação do livro O Campo Literário Moçambicano. Já na apresentação do livro, a professora Rita Chaves te elogia pela sua capacidade analítica, né, pelo compromisso assumido com a formulação de novas questões sobre o campo literário moçambicano. Na introdução do livro, você elenca certas dinâmicas particulares relativas à formação e o desenvolvimento do campo literário moçambicano, especialmente considerando a relação engendrada de paradoxos, né, entre o político e o literário. Então, eu queria me iniciar te perguntando como é que se deu a escolha do tema e desse enquadramento teórico orientado para questões relativas ao espaço. Em que momento que você sentiu a necessidade de propor
uma reconfiguração das estratégias de análise, né, desse campo literário? Foi a partir de uma percepção do esgotamento dessas análises relacionando história e literatura? Bom, muito obrigado uma vez mais, Ana, Ricardo, é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar sempre com vocês em qualquer lugar. São interlocutores que eu gosto de cultivar, pessoas muito amigas e intelectuais que eu prezo muito. Portanto, é uma alegria estar aqui com vocês e, uma vez mais, parabéns pela iniciativa. É um programa absolutamente necessário nos tempos de hoje. E também pelas escolhas. Eu vi já alguns... Enfim, tenho acompanhado o projeto, aquilo que vem, aquilo que já aconteceu e fico muito feliz por, de alguma maneira, fazer parte dessa ideia, desse projeto, né, ter sido incluído num dos programas. Bom, a ideia, Ana, é uma pergunta difícil, porque esse trabalho, no fundo, é o resultado de um acúmulo de percepções iniciadas no princípio do trajeto. Como vocês sabem, eu comecei o meu caminho nas literaturas africanas estudando um autor, João Paulo Borges Coelho, depois de ter observado que ele propunha algo diferente naquele espaço. No fundo, todos eles propõem algo diferente em qualquer espaço, não é? E naquele também. Mas, pela surpresa que me produziu, eu decidi mudar a orientação dos meus estudos na altura de pós-graduação e passei a estudar o João Paulo Borges Coelho. Antes do João Paulo Borges Coelho, eu vinha estudando literaturas africanas de língua francesa, e eu digo isso porque do Oceano Índico, não é? Sobretudo, eu digo isso porque esse projeto, o Campo Literário Moçambicano, não é? O livro que dele resulta, no fundo, estabelece uma comunicação direta ou indireta com todos os problemas que eu fui levantando em pesquisas anteriores, com objetos anteriores, nos quais também trabalhei, à volta dos quais também trabalhei a relação entre literatura e história. Portanto, a história é um dos caminhos privilegiados, é um dos caminhos necessários para entrarmos, para lidarmos com toda essa produção que, de fato, é muito desafiadora, não só a moçambicana, mas toda a produção literária africana é muito desafiadora e, portanto, o instrumento ou os instrumentos que a história nos oferece são sempre muito necessários. Mas, por outro lado, há outros elementos que também nos podem auxiliar a esse tipo de aproximação. E eu penso que a geografia é uma delas. Depois de ter estudado, de ter analisado, e, sobretudo, depois de ter lido obras de maneira talvez anárquica, por vezes sistematizada, de autores de outros países africanos, que inscrevem a produção deles em outras línguas também, eu senti a necessidade de juntar uma série de elementos que estavam até então dispersos, ou em textos, inclusive, ou na minha cabeça, simplesmente, e propor uma leitura sobre o espaço literário moçambicano a partir de alguns elementos que eu considero diferenciadores. Quer dizer, a escolha de cada um dos capítulos parte dessa intuição ou dessa hipótese de que, pelo menos no que se refere aos campos literários de língua portuguesa, e a própria noção de campo literário, não é? Nós podemos falar sobre ela, mas, pelo menos no que se refere a esses contextos, mas eu diria que não só, esses capítulos, cada um desses capítulos, podem dar alguma indicação da diferença
da experiência literária moçambicana. No fundo, era essa a minha preocupação, apresentar não só a heterogeneidade constitutiva e interna do espaço literário moçambicano, mas também assinalar elementos que nos possam projetar uma ideia de singularidade moçambicana dentro de um espaço maior, não apenas de língua portuguesa, mas também no que tange ao próprio continente africano. Perfeito, acho que isso fica evidente assim, nas leituras que a gente fez aqui nas nossas discussões também. E acho que uma dessas características, né, que você aponta muito bem é esse problema que você traz, que é o ensílio, né? E na introdução do capítulo você escreve logo no primeiro parágrafo, né, que o exílio interno vai ser examinado nessa dupla ocorrência, tanto no campo institucional, em referência a esse exílio interno dos escritores dentro do campo literário, e também no campo textual, né, em referência aos personagens que também experimentam esse sentido de isolamento, mas dentro das próprias narrativas. De onde decorreria tal sentimento, já que esse... Né? Eu acho que é curioso porque isso, o sentido de coletividade, por exemplo, em diferentes dimensões, ele está muito presente, né, na vivência social endógena, na formação da nação moçambicana. Como relacionar essas duas experiências que parecem, né, contraditórias a princípio? Eu penso que é uma dinâmica que tem a ver mais com o tempo do que com o espaço, não é? Quase contradizendo aquilo que eu vinha afirmando antes sobre uma singularidade moçambicana. Esse aspecto, precisamente, o ensílio, pode ser reparado ou pode ser observado em diferentes universos literários, em diferentes obras. A literatura depende sempre do conflito. Sem conflito não há literatura. E o grande conflito, o conflito maior no espaço literário moçambicano, e eu diria que o conflito que atravessa todas as obras de ficção é o conflito do estranhamento interno, não é? Do estranhamento das personagens por diferentes razões relativamente à própria terra. Portanto, nós estamos falando do exílio, que estabelece uma relação espacial, mas com um espaço outro. Também nós estamos falando do desterro, que seria um termo quase equivalente, não é? Pelo menos nesse campo semântico em que estamos trabalhando, mas de algo que corresponde a um fenômeno diferente, a um fenômeno novo, e de fato esse neologismo foi criado pelo poeta Mário Benedetti para tentar ler uma outra realidade, no caso a uruguaia, que parte de outros componentes e que, portanto, não permite uma comparação imediata, mas o neologismo em si, o conceito em si, eu penso que é muito produtivo para lermos precisamente essa distância que se foi cavando entre a personagem e a terra. E essa distância se dá a um nível coletivo, do indivíduo para com a comunidade, e se dá muitas vezes também, quase sempre, a partir de um distanciamento temporal. Portanto, aqui, esse desterro interno assume plenamente a imagem do destempo. São personagens normalmente desalinhadas no espaço e no tempo, e apresentam uma espécie de desconforto inaugural. Se pensarmos em qualquer obra da literatura moçambicana do período pós-independência, encontraremos esse tipo de personagem. E é muito interessante observar que vamos encontrar esse modelo de personagem em um contexto que é caracterizado pela heterogeneidade absoluta no que se refere às formas de apreensão da realidade e às formas de construção estética dessa mesma realidade, ou de reelaboração estética dessa mesma realidade. Portanto, isso do ponto de vista da representação
eu penso que o destino de cada uma dessas personagens, quase sempre protagonistas das narrativas, aponta para uma ideia de distanciamento visceral, não é? Ou como diria o poeta Luiz Carlos Patraquim, para uma espécie de distúrbio estelar, que tem vários motivos, e aqui poderíamos nos perder diante dessa pergunta, não é? São vários os motivos, a principal delas tem a ver com o distanciamento face aos poderes políticos instalados. Quase sempre há uma crítica direta ou indireta ao estado de coisas. A Frelimo, nesse sentido, a Frelimo, desde os finais dos anos 70 até aos dias de hoje, assume-se como uma das protagonistas, não é, da literatura moçambicana. Mesmo quando ela não aparece, ela está inscrita. Ela seria uma espécie de grau zero da ficção moçambicana, porque muitos dos discursos produzidos nas páginas literárias têm a Frelimo como alvo. Mas não apenas isso, quer dizer, há de fato esse distanciamento para com o universo político, mas há um conjunto de elementos que também favorecem essa espécie essa espécie de isolamento fundacional do protagonista literário, do personagem, do herói moçambicano na literatura. E isso, quer dizer, a relação que eu estabeleço com o campo institucional é uma relação que enfim, pode ser discutida ou não, mas o que eu observo entre, enfim, depois de algumas visitas ao país, depois de alguma observação, eu penso que o conhecimento ou a aproximação ao campo não leva sempre ao conhecimento, obviamente, mas a aproximação ao terreno nos ajuda a interpretar alguns dados a partir de outros ângulos também. E uma das coisas que eu observei no contexto interno, local moçambicano, é a escassa comunicação entre os autores. De fato, eles pouco se cruzam. E, às vezes, dá um pouco a sensação que cada um está numa ilha, isolado, dentro de Maputo, não é? E como se Maputo fosse uma espécie de capital literária moçambicana, que não é propriamente inscrita de maneira reiterada na literatura moçambicana, mas que é a capital porque lá habita a maior parte dos agentes literários, mas esses agentes literários, com exceção dos mais jovens que procuram um lugar ao sol nesse momento, se observarmos os nomes consolidados, cada um vive numa espécie de ilha e muitas vezes se cruzam, seria, como diria o Antônio Cabrita, será por coincidência num avião ou numa consulta no dentista. De fato, há pouca comunicação e isso acaba por fazer com que essa geração, que é uma geração já consolidada, não é, se diferencie de outras gerações moçambicanas e não só, que viviam, que partilhavam textos, que discutiam, que faziam da literatura uma espécie de diário, político, de diário estético. Portanto, existe, em minha opinião, uma espécie de ensílio institucional, cada autor em seu espaço, ficando nós, analistas, sem saber ao certo se eles se leem mutuamente ou não. E, por outro lado, no que se refere no plano da expressão propriamente dita, nós vamos encontrar personagens absolutamente isolados, não é? Procurando resolver um conflito visceral. E esse conflito normalmente é resolvido também em solidão. Essas personagens vão atrás de um caminho de isolamento também. Portanto, o exílio é o destino,
por um lado, e o exílio também é o objetivo de muitas dessas personagens. Nossa, excelente explicação, relacionando essas duas dimensões do isolamento, né? Eu queria voltar ao título do livro, né, Nazir, O Campo Literário Moçambicano, e de fazer uma questão um pouco mais teórica com relação a isso, né? Porque, assim, a pergunta que eu vou te fazer tem relação com essa estrutura social do campo literário, que é marcada por diferentes concepções sobre o fazer, diferentes posições relativas nessa estrutura, que seria o campo, por diferentes instâncias de legitimação também. Você pensou no seu livro O Campo Literário Moçambicano também a partir dessa condição de instituição, e, nesse sentido, a gente pode dizer que a recepção é um polo fundamental. Mais para frente, eu vou até te fazer uma outra questão sobre recepção. O seu livro ele traz a ideia de que o campo estaria dimensionado nesses autores que circulam também internacionalmente. E haveria ainda um contingente literário de circulação mais interna, que você está chamando de, a partir, né, de outra concepção teórica, de símile-campo. Você poderia explicar um pouco essa estruturação campo e símile-campo? E também, talvez você puder falar de como o campo, que é uma noção pensada para uma literatura mais institucionalizada, como é o caso da literatura francesa, pode ser pensado para o contexto de uma literatura como a moçambicana. Que tipo de mediação você teve que fazer, né, o que você achou importante, para usar essa noção sociológica de campo? Ótimo, Ricardo. Esse, de fato, foi um dos grandes desafios. Eu parto, como é óbvio, da teoria de Pierre Bourdieu, que observou toda essa dinâmica complexa que faz entrecruzar diferentes agentes e instituições para chegar a uma ideia de campo, mas tive que ressaltar necessariamente as diferenças em curso. Naturalmente, quando Pierre Bourdieu escreve sobre o campo literário, o campo artístico, o campo intelectual, o campo político, ele está pensando de maneira quase exclusiva no contexto francês. Se deslocarmos esse conceito para um território marcado por um conjunto de acidentes e desagregações que também se foram acumulando com o tempo, teremos de lidar com uma série de desafios. O primeiro deles é pensar como esse conceito se torna operacional em um espaço literário marcado pela fragilidade, pela dependência institucional, pela dependência no que se refere à legitimação crítica, pela dependência no que se refere à circulação dos objetos literários, um contexto marcado pela ausência de uma política do livro, não é? Por preços exorbitantes, se pensar nos salários da esmagadora maioria dos moçambicanos. Os livros podem custar, por vezes, metade de um salário de um moçambicano. E, portanto, para quem, é uma das perguntas que sempre fazemos, né, para quem está escrevendo, esses autores também se perguntam, obviamente, para quem estão escrevendo, e, no fundo, eles estão escrevendo para quem puder ler e para quem quiser ler. Eu penso que essa é uma pergunta que nos aflige mais a nós do que a eles, sinceramente, porque eles já partem de um conhecimento daquela realidade que prevê todo esse tipo de desagregação. Por outro lado, observando, eu me lembro das primeiras vezes que fui a Moçambique, uma das questões que me chamaram mais a atenção era o fato de haver muito poucas livrarias em Maputo. Ao mesmo tempo, Maputo é o espaço que alberga mais livrarias em todo o país, quer dizer, estamos falando de outras dimensões, não é? A primeira vez que eu fui a Maputo, eu me dei conta que a cidade tinha menos livrarias do que um bairro de São Paulo. Temos que ter sempre esses elementos em conta. É muito difícil o acesso. As bibliotecas públicas não estão propriamente apetrechadas e, ao mesmo tempo, não existe um hábito
instalado de fazer-se servir desses espaços públicos. Portanto, há uma série de elementos que devem ser colocados sobre a mesa no que se refere à institucionalização do objeto literário. E eu parto do princípio que há imensos territórios que participam dessa institucionalização do objeto literário moçambicano. Não é? A começar pela recepção massiva desde o início desse século no Brasil, e a recepção que já se vinha consolidando antes disso, nas décadas anteriores. O trânsito, a circulação dos principais autores pelo contexto português, pelo contexto brasileiro, a percepção da importância dessa literatura entre nós, não é? Sobretudo nesses dois grandes espaços de recepção e de circulação, que são Portugal e o Brasil, isso por um lado. O número de teses, o número de artigos que vai aumentando ao longo do tempo, o tipo de estudos que vai sendo feito sobre Moçambique, não é? Que autores são os mais privilegiados, enfim. Mas também não desconsiderando o que a massa crítica moçambicana foi criando ao longo dessas últimas décadas. Daí que nem todos os autores do campo literário moçambicano, segundo a proposta que apresento, sejam internacionalizados. Eu penso, por exemplo, no caso do Marcelo Panguana, que é absolutamente desconhecido, não é, em Portugal e no Brasil, com exceções, obviamente, de estudiosos que já escreveram sobre esse autor, mas é um autor muito pouco visitado, não é? E ele aparece como um dos 14 ou 15 autores que eu estudo, integrados nessa noção de campo literário. Por quê? Porque em Moçambique ele é um autor muito visitado pela massa crítica. E Moçambique, apesar das dificuldades atravessadas pelo país ao longo da história, apesar da estrutura armadilhada que foi deixada pelo colonialismo também, e do número absolutamente tremendo, não é, assustador de analfabetos que foram deixados pelo sistema colonial, é impressionante observar que, ao contrário do que acontece em outros contextos africanos, Moçambique tem uma escola de crítica literária absolutamente fascinante. Quer dizer, nós temos um número, do ponto de vista da qualidade e da quantidade, Moçambique se destaca no continente africano, não é? Enfim, todos nós conhecemos e lidamos com aquilo que o Francisco No, o Gilberto Matussi, entre tantíssimos outros pesquisadores escrevem. Isso não ocorre em outros contextos, não é? E essa é uma pergunta que podemos fazer: por que aconteceu isso em Moçambique? Por que Moçambique tem tantos mais críticos literários do que Angola, por exemplo? Ou inclusive do que Cabo Verde, por exemplo, né? Apesar de a literatura angolana se ter consolidado e ter um caminho mais antigo, o caminho da literatura angolana se ter iniciado antes, se quisermos. Se pensarmos no romance, por exemplo, estamos diante de um gênero literário muito mais antigo e muito mais consolidado no contexto angolano. No entanto, do ponto de vista crítico, nós encontramos uma série de pessoas, de pesquisadores, que nos oferecem instrumentos também e que nos têm oferecido ao longo desses últimos anos. Portanto, essa noção de campo literário, ela parte, sobretudo, ela parte da consciência da fragilidade da instituição literária moçambicana, mas ela se apega, sobretudo, ao elemento da representação, propriamente dita. Eu parto da metáfora do campo literário para tentar entender a diversidade interna que reina naquele ambiente, e o modo como cada um desses autores ocupa uma posição nesse jogo.
como nós temos um autor, por exemplo, a nível internacional que se destaca como Mia Couto, que seria a estrela do time, se nos mantivermos apegados à metáfora do campo. Nós temos outros jogadores que ocupam posições absolutamente importantes também, mas de menor visibilidade, e que, obviamente, têm um tipo de atuação e têm objetivos distintos daqueles que se converteram em porta-vozes, em porta-bandeiras da literatura moçambicana no mundo de uma maneira mais rápida. Por isso é que acontece, muitas vezes nós temos um romancista que é o mais aclamado no mundo e que talvez não seja o grande romancista do país. Isso acontece em todos os campos literários. Não é? E há toda uma discussão à volta do que é efetivamente um autor do ponto de vista institucional, um autor do ponto de vista literário, sem que com isso devamos também cair no erro de pensar que o autor mais visível é um autor menos capaz, não é? Quer dizer, isso também seria incorrer num erro perigoso, enfim, nos descairmos, incorrermos, não é, em falácias. Isso eu penso que temos que ter bastante cuidado também com isso. De fato, o que me parece importante a reter em tudo isso é que autores como Paulina Chiziane, hoje em dia, ou Mia Couto, ontem e hoje, abrem as portas para que muitos pesquisadores se interessem e conheçam a literatura moçambicana. A esmagadora maioria de pesquisadores como nós, que estuda a literatura moçambicana, começou com o Mia Couto ou com a Paulina Chiziane. Portanto, esses autores têm o condão de abrir as portas e de nos favorecer uma aproximação ao terreno. Depois depende um pouco de cada um de nós, não é? Até onde conseguimos chegar ou não, ou o que fazemos, inclusive, com esses autores que, na minha opinião, não estão esgotados, por muito que tenham recebido um número avassalador de visitas críticas. Eu penso que sobre eles ainda é possível dizer muita coisa, sobre todos os escritores, no fundo. Mas eu não sei se eu acho que eu me perdi um pouquinho, Ricardo. Não, acho que não. Acho que a deriva aqui faz parte do processo, é o que é bom. Não, mas é interessante essa ideia. Você pega justamente essa noção de campo e vai trabalhar essa noção enquanto arcabouço para pensar essa estrutura institucional, mas também a representação de diferentes espaços, né? Campo também dá essa ideia enquanto metáfora, né, de um modo de abordagem de diferentes espaços, como você mostra no teu livro, em Maputo, a ilha de Moçambique, o espaço índico, né? Então, acho muito legal essa metáfora. Mas, pegando um gancho na tua conversa, né, quando se fala aí de Mia Couto e Paulina Chiziane, né, como autores de entrada, né, para muitos de nós, e ainda hoje, ainda demandando ainda estudos, tal. Uma outra questão um pouco mais assim, digamos, opiniática, né, sobre a mudança dessa imagem, né, porque a gente teve agora, por exemplo, os finalistas do Prêmio Oceanos trazendo 3 livros moçambicanos que não são desses 2 nomes, né, mais conhecidos. Uma questão assim mais de conversa de bar mesmo. Qual seria para você o impacto dessa mudança da imagem internacional de Moçambique a partir desse prêmio, né? Se isso seria uma espécie de virada de página, talvez, ainda que relativa, né, dessa hegemonia junto à recepção estrangeira de Mia Couto e Paulina Chiziane. E se isso também, dada a tua vivência com a sociedade moçambicana, os intelectuais moçambicanos, etc., se teria um impacto
junto ao campo mais interno, né? Ao símile-campo, né? Que você também discute no seu livro. Uma pergunta confusa. Imagina, é muito interessante esse prêmio, não é? Em primeiro lugar, eu acho que o Mia Couto estará muito feliz, não é? Porque ele tem travado essa luta de abrir espaço, não é? Dar a conhecer em praticamente todas as intervenções do Mia no Brasil, que eu pude assistir ou fora do Brasil. É impressionante como é um autor que se destaca ou se diferencia no campo extra-literário, porque ele constantemente em entrevistas ou em palestras ele chama a atenção para outros nomes que merecem ser visitados. Não? É realmente um tipo de atitude singular, a do Mia Couto, e portanto ele estará muito... Ele é uma das 4 pessoas muito felizes nesse momento com esse prêmio, além das outras 3, eu tenho a certeza absoluta. No que se refere ao impacto que isso pode ter, certamente terá. Os prêmios têm esse impacto, as pessoas muitas vezes procuram os livros que estão na lista de finalistas ou que ganham os prêmios, e os prêmios têm esse poder de direcionar leituras, leitores e análises. O mais interessante aqui é que, pela primeira vez, penso eu, acontece algo... enfim, é isso que você diz, por um lado, não são os 2 autores, isso é muito interessante, não são os 2 autores mais visitados pela crítica ou pelos leitores que fazem parte desse leque de finalistas. Por outro, já observamos, do ponto de vista social, literário, do ponto de vista das experiências de vida, 3 histórias absolutamente diferentes. Não é? O Pedro Pereira Lopes, que transita, que está entre... que faz parte dessa nova geração, que até alguns anos atrás poderia ser considerado um elemento dos mais destacados do Símile-Campo, esse espaço que clama por atenção, esse espaço absolutamente heterogêneo também, que se une à volta de uma ideia de que não apenas aqueles consagrados devem ser visitados, mas também os mais jovens, no fundo, que reclamam um lugar ao sol também, a partir de diferentes opções e de alguma irregularidade também. Eu não estou falando agora do Pedro Pereira Lopes, mas falo desse conjunto que é marcado fundamentalmente pela irregularidade, e com 4, 5, 6 exceções, que eu faço questão de assinalar nesse livro também. E isso também é um fenômeno não apenas moçambicano, é um fenômeno universal. Em todos os contextos literários existe um pelotão de trás que deseja participar da festa literária e que, por uma série de razões, incluindo a do próprio dispositivo literário, não entra. Mas nesse grupo existem 4, 5, 6 autores que merecem entrar, mas também não entram. E é precisamente esse pequeno grupo, essa pequena minoria do Símile-Campo que me interessa. E porque eles fazem parte de uma fronteira, mereciam estar, porque têm todos os créditos e os méritos para fazer parte do jogo e não fazem. É esse tipo de autor fronteiriço que me interessa observar e me interessa entender por que não fazem parte. Não é? E o Pedro Pereira Lopes emerge, e diretamente, não é, para uma esfera internacional, pelo menos no que se refere ao espaço da língua portuguesa. Por outro lado, temos uma autora estreante, que apresenta um livro absolutamente notável, que é a Teresa Noronha. Não é? E que já me faria rever uma ou outra questão do próprio livro que apresentei em 2020. Não é? Porque uma das perguntas que eu coloco nesse livro é: onde estão os autores que também têm origem indiana e que no campo literário? Porque nós observamos como as pessoas
que tem também, porque nunca é só de origem indiana, ou sim, mas normalmente também tem alguma coisa relacionada com a Índia em sua história privada, essas pessoas fazem parte de todas as outras elites no país, a elite econômica, a elite artística também, excetuando a literária, mas no campo literário, ao contrário do que se passa na Tanzânia, na África do Sul, na Ilha Maurícia, obviamente, em outros contextos do Oceano Índico, não aparecem, não surgem autores, escritores de origem, ou que também têm origem indiana em Moçambique. Ou pelo menos não reclamam essa origem, não falam dela, lidam com desconforto. Mas não por isso, isso agora me surgiu porque, enfim, eu lembrei de um dado do livro, mas o que me chama a atenção nesse livro da Teresa Noronha é que ela apresenta uma série de dados que até então não haviam sido pisados, não é, literariamente, não haviam sido digeridos no campo literário. A própria ampliação do território literário que se dá com o Tornado rumo à Europa, o próprio modo como essa moçambicana lê o território francês, lê o espaço português, lê outro continente, isso é muito interessante. Portanto, do ponto de vista temático, do ponto de vista formal também, há uma série de novos dados que surgem com o Tornado, que é um livro que merece, obviamente, ser muito visitado por todos nós, e depois o Museu da Revolução, que confirma um autor de uma obra maior, não é? Um autor que, em minha opinião, é o grande romancista do país, não é? É o grande cronista do país no campo romanesco, que é o João Paulo Borges Coelho, e que possivelmente vencerá o Oceanos desse ano. Sim, gostamos dos três também. A gente até conversou aqui com a Teresa Noronha, né? Você pode assistir o vídeo aqui também sobre o Tornado, né? A gente vai deixar o link aqui em cima. E o livro do Pedro a gente tem aqui também, né? E o Museu da Revolução, que saiu no Brasil pela Capulana, então quem tiver interesse pode acessar pela editora, que é a mesma do livro do Nazir. O da Teresa Noronha a gente não tem ele físico aqui, né? Mas foi muito lido, esquadrinhado aqui por nós dois. Gostamos demais, até introduzindo também essa outra dimensão, além desse espaço internacional, né, visto por esse olhar, também o lado da subjetividade e como a subjetividade põe até a história um pouco como pano de fundo, né? Eu acho que isso é uma inovação do livro dela muito legal mesmo. Mas a Ana tem uma questão aí sobre que vai pegar o João Paulo Borges Coelho de novo aí para a gente conversar sobre ele. Sim, eu acho que, né, inclusive porque no segundo capítulo, né, do seu livro, você trata, né, da cidade de Maputo e aí a obra do Borges Coelho aparece com destaque, né? Muito também pela essa própria disposição do autor que você citou aí, em fazer da cidade de a Lourenço Marques do Maputo, né, de cenário, transformar isso em cenário das obras, né, e Rainhas da Noite é uma das obras referidas na sua argumentação, obra sobre a qual você já tratou reiteradas vezes também em momentos anteriores da sua trajetória. Eu me lembro, né, do Congresso em Lisboa, em 2017, me lembro também do volume, de um artigo recente que saiu naquele livro organizado pela Rosilda Bezerra, Vanessa Riambal, Azuleide Duarte, né, chamado Literaturas Africanas da Contemporaneidade. No teu próprio livro, também recente, né, sobre o Borges Coelho, há ali grande destaque para esse romance. E é um romance que se destaca não apenas porque tem essa perspectiva da narradora mulher, a perspectiva do documento que aparece, né, do arquivo do documento que aparece tão
de maneira tão marcante, né? Mas eu diria também que é uma obra que mostra para o leitor, de forma até muito didática, os diferentes modos de acesso, né, de revisitação, de interpelação do passado, ao mesmo tempo que confere grande ênfase para esses narradores que têm essa relação bastante particular com o espaço, né, que seria também um narrador, inclusive, em exílio, né? A forma como a cidade aparece nesse romance, essa relação entre o narrador e o espaço da cidade, que é exemplar nesse romance. De que forma que essas leituras reiteradas sobre Rainhas da Noite contribuíram para a formulação dessa tese mais ampla sobre a cidade na literatura moçambicana? Não haveria, praticamente. Eu penso que não haveria a possibilidade de uma hipótese sobre a cidade no romance moçambicano se não tivesse surgido, se não tivesse acontecido João Paulo Borges Couto. De fato, ele se apresenta como uma espécie de cronista, o cronista que faltava no romance. Maputo tem grandes cronistas no campo poético, não é? No campo da crônica, que, em minha opinião, é o gênero literário mais pujante do país e o menos estudado por todos nós. Há autores notáveis, não é, que são absolutamente desconhecidos do campo literário, da instituição literária, pelo menos fora de Moçambique. Eu penso apenas num caso, que é o Fernando Manuel, que durante anos apresentou uma Maputo que, por vezes, não aparece na literatura do país, pelo menos no romance. E, claro, essa leitura está mais ou menos circunscrita ao gênero romanesco, sobretudo porque a cidade e o gênero romanesco estão normalmente irmanadas, não é? Uma alimenta a outra. E uma das questões que me sempre chamaram a atenção foi o fato de que Maputo era uma espécie de ausente maior do romance moçambicano. Embora aparecesse aqui e ali em algumas narrativas, no entanto, não tinha a mesma pujança que tem outras capitais africanas em outros campos literários africanos. Maputo nunca foi o que é para a Ilha Maurício Port-Louis, o que é para Madagascar Antananarivo, o que é para a África do Sul Pretória ou Joanesburgo, não é? Quer dizer, o que é para Angola Luanda. Maputo sempre se distanciou dessa dinâmica e os autores sempre procuraram encontrar as respostas ou pelo menos levantar os problemas em espaços distanciados da capital. Como que se na capital coubesse apenas o discurso do mundo político, não é? Contra o qual esses narradores e essas personagens muitas vezes se insurgem, mas num outro espaço. O que acontece com o João Paulo, mas também com outros autores, como Luiz Carlos Patraquim, com aquela novela romance, fica a dúvida do gênero, que é A Canção de Zefanias Sforza. O que acontece também em algumas narrativas mais recentes de Minha Couto, que sempre teve a tendência para situar as narrativas dele em espaços inventados, que podem ter conotações mais ou menos diretas com outras coordenadas moçambicanas, mas Minha Couto regressa, né, na última trilogia, por exemplo, com Lourenço Marques, né, e apresenta um fresco daquele ambiente. O João Paulo vinha fazendo já desde 2006, com a Crônica da Rua 513, deu continuidade ao meu modo de ver com Cidade dos Espelhos. É quase um crime o que eu estou dizendo, porque ele decidiu não identificar um espaço para aquele território, mas eu penso que a Maputo que está ali inscrita ao mesmo tempo Maputo e Lourenço Marques. Estamos falando de uma cidade futurista que é colonial também. Portanto, é muito interessante o jogo que se produz em Cidade dos Espelhos, esses espelhos que não devolvem uma imagem para quem
os observa, a cidade distópica por excelência, a cidade que não permite qualquer tipo de relação e qualquer tipo de reciprocidade. Portanto, é a cidade do ensílio por excelência, a cidade onde o indivíduo vai viver sozinho e vai ter que se salvar sozinho. E depois as Rainhas da Noite, eu penso que você sintetiza muito bem, Ana. É uma narrativa notável por vários aspectos, não é? Porque ela, por um lado, focaliza um ambiente rural da década de 50 e, por outro, através de um dos narradores, que é uma espécie de historiador, que toma notas e que vai ao arquivo, apresenta-nos uma visão da Maputo de hoje. Uma Maputo que é uma espécie de cidade infernal, que atropela o narrador, que não permite o exercício da procura que esse mesmo narrador enceta ao longo de todas, não é, de todas essas páginas. É muito interessante observar como Maputo como vários pontos de Maputo, da Maputo de hoje, são representados e em todos esses momentos sentimos que é uma cidade sem rumo e sem volta. É uma cidade que produz o contratempo constante ao narrador. E o narrador estabelece uma relação de profunda aversão para com esse espaço. E estamos falando do espaço público e também do espaço, ou melhor, do grande espaço, da grande cidade, mas também dos pequenos espaços públicos, o hospital, o próprio arquivo. Enfim, é uma cidade em degradação, aquela que se apresenta em Rainhas da Noite. E é interessante observar como, em vários momentos da obra do João Paulo Borges Coelho, Maputo ou Lourenço Marques foi sendo representada, porque, no fundo, o que o autor tem feito é uma espécie de cartografia de toda aquela história, e nós vamos encontrar, por exemplo, a representação de Lourenço Marques no romance anterior, O Olho de Herzog. Também é muito interessante observar como, nas duas narrativas, há uma espécie de aproximação ou de reaproximação ao universo suburbano da capital, ou da capital da colônia, ou da capital nacional. Pela primeira vez, depois de muito tempo, não é? Claro que nós temos exceções, e exceções brilhantes, como a de Suleiman Kassamo, que conhece efetivamente muito bem todo esse território, todo esse imaginário, ou todos esses imaginários que confluem no mundo suburbano da capital. Isso fica muito bem identificado nos dois livros principais de Suleiman Kassamo, O Regresso do Morto e Palestra para um Morto, mas no romance propriamente dito, e no romance inserido num projeto mais vasto, do ponto de vista quantitativo, como o de João Paulo Borges Coelho, vamos encontrar pela primeira vez essa aproximação ao território suburbano. Primeiro com aquela personagem fascinante que é recriada em O Olho de Herzog, o Albazine, e, em segundo lugar, com o narrador historiador de Rainhas da Noite, que também, em alguns momentos, se aproximará. Nós vamos encontrar em Rainhas da Noite uma personagem também fascinante do mundo suburbano, que é o Travessa Chassafar. Quer dizer, eu acho que é muito, muito importante como isso que você diz, Ana, o modo como o autor se aproxima também do passado a partir de vários instrumentos. Nós temos ali fotografias, nós temos o caderno de notas do próprio narrador, nós temos uma reflexão sobre o arquivo, e não é uma reflexão
de elogio ao arquivo, pelo contrário, é uma reflexão que põe em causa o modo como o arquivo está organizado e como o arquivo permite também o silenciamento de histórias, segredos, rumores, que apenas a literatura, de alguma maneira, pode preencher. E também temos uma reflexão sobre o testemunho, nesse caso seria o Travessa Chassafá, que é uma das primeiras personagens também no romance moçambicano que vem, e quando eu falo das primeiras, eu digo das primeiras que efetivamente são construídas com uma história, com um peso decisivo na narrativa. É nesse sentido. O mesmo para a cidade, Maputo. Claro que Maputo aparece aqui e ali em várias narrativas, mas ela é, sobretudo, um cenário, ela não se constitui como uma cenografia, na maior parte dos casos. Portanto, não é um espaço que determine a vida dos vivos ou que influencie decisivamente a vida dos vivos. E o mesmo acontece com essa personagem, que vem do mundo suburbano e traz de lá hesitações, segredos, dúvidas para o indivíduo, o narrador, historiador, que vive no mundo do cimento. Portanto, é interessante ver o movimento, não é? E é um movimento contrário àquele que constituiu o tempo anterior, o tempo das lutas anticoloniais, em que era o indivíduo do mundo urbano, da cidade de cimento, que penetrava pelas ruelas do subúrbio, não é? Agora nós temos um outro tipo de personagem, que é o Travessa Chassafá, que sai do subúrbio e traz notícias, ou traz meias notícias, porque é muito interessante ver como a própria figura da testemunha não pode servir como um instrumento de conhecimento completo do passado, como é óbvio, traz meias notícias do subúrbio para o mundo urbano. Portanto, é esse tipo de abordagem que me interessa também na obra do João Paulo, não é? Ele, como historiador, ele não apresenta a história como um dado seguro, ele desconfia da história e ele desconfia da historiografia também. E faz disso não só um método, mas também um tema, não é? O tema do historiador, a personagem historiadora, apresenta-se finalmente na obra desse escritor em Rainhas da Noite. Olha, Obrigado, Nazir. Eu ia te fazer uma questão, mas que eu ia te perguntar justamente assim, o quanto a literatura do Borges Coelho te suscitou questões críticas, né? Porque no livro Campo Literário Moçambicano, ele aparece como uma espécie de solução para alguns problemas que você detecta dentro do campo, né? Por exemplo, a representação das personagens indianas, por exemplo, essa pouca presença da cidade de Maputo em outros prosadores, né? Mas eu acho que a tua resposta já foi tão completa que a gente até poderia passar um pouco para outra questão, né? Me ocorreu uma analogia que eu acho bem inadequada, mas eu não vou resistir a fazê-la, que é o seguinte: no Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, o Machado de Assis, ele está ali implícito, né, como aquele cara que resulta desse campo já formado, né, pelo arcadismo, pelo romantismo. E aí eu tendo a pensar sempre no João Paulo Borges Coelho como esse Machado de Assis da literatura moçambicana, né? Mas essa é uma conversa assim muito vaga ainda para a gente aprofundar aqui. Não sei se seria o caso. Mas acho que ainda tem uma outra questão, Nazir, sobre a questão do Oriente, né? Estamos Por já, favor, Ana. infelizmente, né, já estamos nos encaminhando aqui para o final, porque, né, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o Oriente, né, na sua pesquisa, porque 2 capítulos do Campo Literário Moçambicano são dedicados a esse tema, né? Você trata dessa questão também em outros textos recentes.
nesse livro que a gente mostrou, né, Geografias Literárias de Língua Portuguesa no século XXI, a própria chamada recente da revista Via Atlântica, que propunha reflexões sobre o Oriente e o colonialismo, buscando mostrar isso que você chama, né, de uma vocação oriental da literatura moçambicana, que toma esse Oceano Índico toma o oceano como paradigma, né, que inclusive um paradigma que desafia esse paradigma nacional, né, da nacionalidade. Então, você mostra que esse traço índico se faz consistentemente presente em poetas e prosadores moçambicanos. Então, a partir desses estudos, qual seria o significado dessas constantes evocações às geografias, às identidades orientais na literatura moçambicana? Eu acho que é um grande desejo, não é? O campo literário moçambicano quer fazer parte dessa grande conversa índica, ela deseja fazer parte. E isso fica muito visível na história da poesia moçambicana, na história da ficção moçambicana, mas eu não resisto, Ricardo, a pergunta é ótima, Ana, mas só complemento aquilo que o Ricardo dizia, porque às vezes eu brinco, que não é, fazem tantas comparações muitas vezes, o Mia como o Guimarães, não é? E eu às vezes brinco, então o João Paulo seria o Machado, né? Dois grandes nomes, né? Guimarães, Machado, Mia, João Paulo. Só que o mais engraçado é que, no caso moçambicano, João Paulo aparece depois, o Machado aparece depois do Guimarães Rosa, não é? Porque é imprevisível o que acontece no continente africano, realmente é imprevisível. Primeiro se dá uma reapropriação, não é, linguística, imaginária, quer dizer, se dá uma reapropriação da terra a partir também do código linguístico e depois partimos para um código clássico, para outro tipo de rupturas, não é, absolutamente insuspeitadas. Quer dizer, temos dois tipos de propostas em Moçambique, só que ao contrário do que acontece no Brasil, aquela que é do ponto de vista linguístico mais clássico aparece depois, né? Portanto, é como se houvesse um Guimarães e depois um Machado, o que para nós brasileiros é uma grande surpresa, né? Mas eu estou de acordo, eu pensei em alguns momentos sobre isso também, não é? O Machado resolve muita coisa no espaço literário brasileiro, continua resolvendo, não é? Continua atual, é muito interessante, e eu penso que o João Paulo ocupa um pouco esse espaço também, em Moçambique. Agora, no que se refere ao Oriente, há um grande desejo, movido, não é, também pelo João Paulo, mas antes dele por poetas, e antes dele no campo ficcional também, por narradores, como os do Mia Couto. Em todas as primeiras obras do Mia Couto, ou melhor dizendo, em todos os gêneros em que ele vai se estreando ao longo dos anos 80, sobretudo, e nos anos 90, a presença do índico é muito, muito importante, né? Na poesia, na crônica, no conto, no romance. É impressionante como há essa percepção e esse desejo de participar efetivamente dessa conversa, para a qual Moçambique muitas vezes não é convidado, precisamente por se inscrever numa língua que é globalmente periférica. Nós temos o Oceano Índico, com vários territórios, ilhas, arquipélagos, de língua francesa, de língua inglesa, de língua swahili, que é uma língua muito importante naquele contexto, e o português fica um pouco imprensado naquele contexto. E Moçambique mostra que é um espaço charneira pela poesia, pelo campo ficcional também. Agora, tudo isso se faz não sem impasses, porque nós observamos isso, e é esse impasse que me interessa, de fato. E quando eu falo em impasse, eu não estou falando em defeito dos autores. Não é parte do problema de análise que me interessa, que seria o fato de muitos poetas, em primeiro lugar, celebrarem o Oceano Índico e situarem digamos assim, o espaço de inscrição poética na ilha de Moçambique, ou no norte de Moçambique, que se torna uma espécie de capital literária durante algum tempo, pelo menos no campo da poesia,
de procurarem esse diálogo com o Oceano Índico a partir de referências que são fundamentalmente ocidentais. Isso não é, insisto, um defeito, isso é um problema para analisarmos, não é? Penso em Rui Knopfler, em todos os poetas que visitaram literariamente a ilha de Moçambique e que reclamaram, e com todo o direito também, reclamaram para si o direito de participar na conversa literária mundial, chamando sempre atenção para as suas influências, que eram inglesas, francesas, portuguesas, etc. Portanto, há um grande desconhecimento por parte da maioria dos escritores moçambicanos do que é feito efetivamente nos campos literários vizinhos. E esse desconhecimento não é responsabilidade própria, obviamente. Não? Há pouca circulação de bens artísticos naquele contexto e, sobretudo, de bens literários. Os autores da Ilha Maurício querem saber o que acontece em Moçambique, mas os livros não chegam, não há traduções, não há circulação, não há editoras interessadas. O mesmo acontece no sentido contrário. Ao mesmo tempo, para viajar de Maputo a Antananarivo, o preço da viagem é muito mais caro do que ir de Maputo a Lisboa ou de Maputo a Paris. Portanto, a ordem mundial favorece o contato dos autores moçambicanos com as obras europeias, obviamente. Não é? A literatura faz parte de um círculo, de um circuito que envolve muitas outras coisas, e a questão econômica é muito forte, é muito poderosa aqui. Portanto, há um grande desconhecimento recíproco no Oceano Índico, os autores pouco se conhecem e, sobretudo, eles não se conhecem quando falam línguas diferentes, eles têm muita vontade de conhecer, mas não têm acesso nem aos livros, nem aos encontros sequer. E é muito interessante observar como no campo das artes plásticas, por exemplo, que é um campo que depende de outro tipo de mecenato, de outro tipo de apoios, de auxílios internacionais, sobretudo, existe uma circulação índica, interna, regional, que tem permitido uma série de novos saltos, não é? Agora, isso no campo literário não acontece. O que acontece é um grande desejo de aproximação e nesse aspecto, autores como, obviamente, o Luiz Carlos Patraquim, que constrói um edifício poético absolutamente notável, que caberia em qualquer campo literário do mundo, ele faz do Oceano Índico, ele faz da monção uma espécie de grande metáfora para entender Moçambique e o mundo. Nós temos Mia Couto, nós temos João Paulo Borges Coelho, enfim, autores de grande calibre, não é, que caberiam todos eles em qualquer espaço, que nos chamam a atenção para esse desejo, mas também para essa distância. Aquele oceano, a mim me dá a impressão que, para lá das páginas literárias, não funciona mais como um muro do que como um espaço de circulação. Aquelas águas representam a distância, não propriamente a possibilidade de um entendimento regional. Finalmente, só para fechar, eu penso que há esse desejo de uma transnacionalidade, há essa sensibilidade dos autores para uma história que é milenar, de contatos múltiplos com várias civilizações. Mas isso, do ponto de vista material, é muito difícil de se concretizar, não é? As fronteiras também não são propriamente habitadas por esses autores. Esses autores, no fundo, se projetam literariamente para a fronteira, mas não a vivem. Não a vivem fisicamente. E, por outro lado, a própria ideia de nacionalidade, ao contrário do que acontece em Angola, não está consolidada em Moçambique. Portanto,
são vários níveis, a discussão pode ir por vários caminhos, não é? Será que é possível já projetar uma ideia de transnacionalidade quando sequer uma parte do termo, a nacionalidade, se pode sustentar? Essa é uma pergunta, eu não tenho uma resposta para isso ainda, mas quando falamos em transnacionalidade, partimos do princípio que a ideia de nacionalidade já está assegurada. E no caso moçambicano isso não se dá. Eu penso que deveríamos perguntar também, pelo menos fazer essa pergunta antes de partirmos já para um salto tão, tão, tão desafiador como esse. Olha, há um tempo atrás, né, eu e a Ana escrevemos um artigo sobre... Era um dossiê da Remate de Males sobre o espaço índico, né, na literatura moçambicana. Nós trabalhamos com alguns contos e a percepção meio que se encaixa na sua discussão, ainda que a nossa perspectiva tenha sido uma análise materialista desses contos, mas o índico, de fato, aparecia nesses contos analisados como um muro, muito mais do que um espaço, né, de livre circulação ali. O que a gente constatou é que os contos representavam o Índico mais como praia, mais como navegação de cabotagem ali, mais como bordejo pelo litoral do que como expansão. Então, gostei muito da Não, tua eu explicação, vi, eu Eduardo. conheço o artigo de vocês, eu acho formidável a abordagem e a temática, não é? A pobreza, os pobres, onde é que eles estão? Isso. Eu penso que é decisivo perguntar, fazer essa pergunta, não é? Onde é que estão, de fato, porque eles aparecem pouco na poesia que Sim. celebra a ilha. O Patraquinha é um exemplo de, não é, de poeta que se aproxima, que tenta se aproximar, mas de fato a tendência, sobretudo no campo da poesia, é observar a ruína de origem portuguesa, não é observar a história que ali ainda se pressente, que ainda se respira, e, de certa maneira, fazer daquele contexto, enfim, às vezes às vezes não, sempre com a melhor das boas intenções, mas aquele território, quer dizer, o Oriente se transforma numa faceta do orientalismo contemporâneo. Quer dizer, o orientalismo não acaba com o fim dos impérios, até porque os impérios não acabaram ainda, e o Oceano Índico é uma prova disso mesmo. Há lá territórios ainda colonizados com outros nomes que não o de colônia, não é? Mas é interessante também pensar, não é, nessa fotografia exotizante do tempo atual, do tempo contemporâneo, e por contemporâneo, não é, eu estendo um pouco a margem dos anos 70 para cá, nos últimos 50 anos, como a ilha de Moçambique tem sido representada. Eu acho que é muito interessante essa abordagem, porque veremos que conceitos, não é, que são muitas vezes tão badalados como o pós-colonial e o exotismo não são propriamente divergentes. Existe um exotismo pós-colonial, existe um orientalismo pós-colonial, existe uma maneira de congelamento da geografia a partir de finalidades próprias, né? da geografia do outro para benefício próprio. E isso se dá também internamente, não é preciso que seja um olhar externo, um olhar europeu, por exemplo, a fotografar aquela paisagem. Portanto, a representação da ilha de Moçambique, não é, do ponto de vista literário, ela é fascinante, e do ponto de vista político, se quisermos, ela é fascinante também porque levanta problemas. E eu penso que o artigo de vocês capta muito bem alguns desses problemas. Ótimo. Ana, você quer fazer alguma questão ainda? Vamos E fechando, né? vamos fechando, Já apesar de... abusamos muito do Nazir, né? Exato. Então tá. Então, Nazir, a gente agradece muito a sua presença, né? A gente vai deixar o link do livro para vocês aqui na descrição do vídeo, né? E foi uma conversa ótima, muito esclarecedora, e ainda
deixamos várias questões ainda em aberto, mas né, fica Mas para eu uma volto. próxima, com certeza. Eu volto. Uhum. A Tá gente ótimo. continua essa conversa, claro. Com muito prazer. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ricardo. E longa vida para esse programa, né? Vou acompanhar com muito interesse. Então tá, obrigado. Então, na próxima semana, um outro livro aqui no canal. Até!